Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez. E como sempre fazemos, nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. A mensagem é a de número 116, intitulada Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29. As colocações de Emmanuel. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, com a leitura desta mensagem, neste clima de paz e de harmonia que nos envolve nesse instante, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, o Criador, a Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, pelo muito que temos recebido ao longo das nossas vidas, por estarmos nesta casa, nesse instante, amparados pelos benfeitores amigos que nos tutelam, que nos amam. Que possamos, por nossa vez, abrir as nossas mentes e os nossos corações para que os ensinamentos desta noite encontrem ressonância em nossas almas, proporcionando-nos assim a fé, a esperança em um mundo melhor. Construção essa que depende de todos nós, porque a paz no mundo começa em mim. Ilumina, Senhor nosso, o palestrante da noite, ilumina a todos nós, ilumina também todos os lares aqui representados, os nossos parentes e os nossos amigos, aqueles que não puderam se fazer presentes nesta noite. E que o teu amor, que a tua misericórdia se faça em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Bem, minha gente, nesse instante, nós vamos passar, sem delongas, a palavra ao palestrante da noite, ao nosso companheiro Ítalo.
Meus amigos, boa noite. Muita alegria, né? Estar conhecendo essa casa, estar sentindo essa espiritualidade, né? Esses amigos espirituais trabalhando. Realmente é uma alegria que se renova cada vez que a gente vê uma nova casa, encontramos novos irmãos, fazemos novos amigos. Queria, antes até de tudo, agradecer ao bom Deus essa oportunidade que temos nessa noite. Pedir que Ele nos cubra de suas bênçãos, que a espiritualidade amiga esteja conosco nessas palavras. E deixar um forte abraço para todos vocês, lá do pessoal do Leopoldo Machado, que é a casa a qual pertenço. E mais especial seria, estamos vivendo um momento mais especial que hoje, exatamente, iniciamos dezembro, né? Que é o último mês do ano, né? Que é mais um ano que estamos vencendo, passando por ele. E é um momento, normalmente, dezembro, um momento de muita festa, muita alegria, um momento de confraternização, revemos os amigos, os que moram fora geralmente vêm nos visitar, ou vice-versa, reencontramos parentes, celebramos, não é? Mas também é um momento que não só as pessoas, mas como todas as instituições normalmente, passa por uma avaliação, uma reflexão sobre como foi o ano, uma ponderação sobre o que foi feito de errado, o que foi feito de certo, o que foi feito certo. É um momento de reflexão também. E meu objetivo nessa noite é deixar para os amigos aqui alguns materiais para que os amigos possam utilizar nesse mês de dezembro, nesse mês de final de ano, nesses momentos de reflexão do ano que passou e também a perspectiva do ano que virá, onde certamente eu peço muito a Deus que o que eu deixar aqui seja muito útil ao coração de vocês nesse momento. E para iniciar essa reflexão, eu lanço mão da segunda carta que Paulo escreveu ao seu estimado apóstolo Timóteo. É a última das cartas de Paulo, das 14 cartas de Paulo, essa é a última, é a minha favorita, especificamente porque essa carta, ela é envolvida numa atmosfera emocional muito forte. Evidentemente que em todas as cartas de Paulo, ele tem um envolvimento com as comunidades, ele tem um envolvimento com seus seguidores, para as pessoas que ele fala de Jesus. Mas essa carta, pelo momento, ela é fundamental. Quem lê essa carta com um pouquinho mais de atenção vai perceber a situação emocional muito forte que vivia o apóstolo. Porque aconteceu que Paulo fora solto a primeira vez, imediatamente solto, ele já se lança em nova viagem apostólica. Vai onde hoje seria o território da Espanha, passa certa temporada lá, depois se desloca ao território a Éfeso, né? Depois de Éfeso ele vai a Troade, que é uma região que hoje seria na Turquia, quando de repente chega Paulo a informação que Nero havia tocado fogo em Roma e que havia imposto aos cristãos essa culpa. Nero pôs fogo em Roma e incriminou os cristãos. Isso debelou uma perseguição muito, muito grande aos cristãos, além do exército romanicista procurando os cristãos, os próprios romanos estavam perseguindo os cristãos porque acreditaram no seu imperador. E Paulo pressentiu, ele sabia que seria preso novamente, e aconteceu. Paulo foi preso pela segunda vez, e já pela sua idade, pelo seu estado físico, pelo ódio dos romanos para com ele, Pedro, mais particularmente, ele sabia que não sairia vivo da prisão. E nesse momento, sempre já preso, sempre recebendo as visitas de Lucas, porque Lucas, na verdade, foi quem teria escrito essa carta ditada por Paulo, e Paulo escreve a Timóteo essa carta, a segunda carta a Timóteo, que era o apóstolo, o seguidor estimado de Paulo, o qual ele, se você observar a carta, em vários momentos ele pede a visita de Timóteo, ele queria ter mais uma oportunidade de ver Timóteo, ele sabia que não duraria muito. E nessa carta, especificamente no capítulo 4, Paulo escreve uma frase conhecidíssima de todos nós, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa segunda carta de Timóteo, que é tido como o testemunho de Paulo final, né? O testamento de Paulo, me lembrei da palavra, o testamento de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Então Paulo faz essa avaliação da sua vida, ao final de tudo que ele passou. Então, fazendo uso das palavras de Paulo, nos interrogamos. Como estamos concluindo nossa carreira de cristão em 2018? Eu combati o bom combate? Evidentemente, para mim, não existe palavra mais apropriada do que combate, porque é uma luta das nossas vicissitudes, dos nossos vícios, das nossas falhas seculares, quando no defrontamento com o Evangelho de Cristo. Isso é um combate, é uma luta que a gente trava a todo dia. Então o termo reforma íntima poderia até ser substituído por combate íntimo, porque é um combate. Então eu replico aos irmãos a mesma pergunta que eu me fiz. Como estou chegando ao final de 2018? Como o Evangelho do Cristo, como esse Espiritismo está reagindo em mim? O que é que de mim está sendo mudado, modificado por essa palavra de Jesus? Por essa imitação do Cristo que nos foi tão forte ensinada pelo apóstolo Paulo? Porque antes de tudo, o Evangelho ele passa pelo outro, pelo irmão. Não à toa Jesus resumiu a lei em Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu estou chegando? Não é para vocês responderem agora, não. Para vocês refletirem. Refletir não numa maneira condenatória, mas num desejo de melhora, num desejo de evolução. Paulo, ao final de toda a sua carreira, ele fez essa afirmação convicto, que tinha feito o melhor, que combateu o bom combate, que encerrou sua carreira e guardou a fé. Então estamos nós, estou eu, está você, estamos nós deixando que esse Evangelho de Cristo seja transformador, porque é impossível o contato com o Evangelho de Cristo se não há transformação na nossa vida. É impossível o contato com essa doutrina maravilhosa espírita se não há transformação na sua vida, se não melhora a minha relação com o próximo, se não melhora a minha relação com meus pais, se não melhora a minha relação com o filho, se não melhora a minha relação com o esposo, com a esposa. Se o Evangelho de Cristo não transforma, é porque realmente ainda não houve esse encontro verdadeiro, ou porque ainda não nos decidimos a combater o bom combate. Porque esse combater o bom combate passa por uma dádiva maravilhosa que Deus nos deu, que é a capacidade de escolher. É o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E o que a gente anda fazendo desse livre-arbítrio? Como em 2018 eu tive várias opções, várias oportunidades que o livre-arbítrio me dá de optar por uma atitude baseada no Evangelho do Cristo, nesse Evangelho que transforma, ou por uma atitude contrária ao Evangelho do Cristo. Então, inicialmente, eu queria, nessa preliminar reflexão, eu queria deixar para os amigos isso, que a gente, quando avaliar 2018, a gente leve em consideração isso. Eu combati o bom combate, eu me dispus a me crucificar, eu me dispus a renunciar, eu me dispus a abrir mão das coisas pela verdade do Evangelho do Cristo, porque a reforma é íntima. Então não adianta, a nossa fé muitas vezes ela é aparente, a gente vive uma fé aparente muitas vezes, mas no final do dia é você e Deus no seu quarto, no final do dia é você e Deus na sua cama, e Deus sim sabe o íntimo dos nossos corações, Deus sim sabe a maneira que estamos encarando essa reforma íntima, que estamos combatendo esse combate. Então, em 2018, como combater o bom combate? Nos tornemos imitador de Cristo, como diz a questão 625 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é perguntado aos Espíritos. O Cristo é o modelo. O Cristo é aquele que nos foi deixado de uma forma didática, para que a gente siga como exemplo. E melhoremos, porque o mundo só vai melhorar quando nós nos transformarmos pelo Evangelho do Cristo. Então, inicialmente, eu queria essa reflexão para vocês. Mas mais ainda, me adiantando mais ainda na reflexão, eu queria falar sobre uma questão aqui, a questão 918, porque essa questão vai ser muito útil
quando a gente trata de combater o bom combate, de reforma íntima, que ela fala do homem de bem, né? Qual o verdadeiro, quais as características do verdadeiro bom, a verdadeiro do homem de bem? Essas características é que nos vão mover, nos vão guiar, nos vão nos orientar para que nós caminhemos no sentido dessa melhora contínua que nós buscamos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre pelos seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro o que deseja que lhe fizesse. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Esse é o modelo que a gente deve chegar agora no final do ano, olhar para ele assim, de alguma forma, eu melhorei em algum aspecto. Né? Piorar nós não pioraremos, mas em alguma forma eu melhorei, eu estou ciente da minha caminhada. E projetando 2019, eu aprendi com a doutrina espírita uma coisa, que nós nessa vida nós passamos por diversas situações, mas o que vai dar característica final a essa situação é a nossa atitude perante essa situação, a nossa atitude, a maneira que nós reagimos perante um problema, perante uma doença, perante um ato de violência contra nós, né? E eu não falo aqui de uma questão psicológica, porque eu não sou psicólogo, eu quero bem colocar a fala. Eu falo de uma análise do Evangelho de Cristo e da literatura espírita, da doutrina espírita. Como a minha atitude de cristão vai tornar maior ou menor os meus problemas. Você pode observar no dia a dia, tem pessoas que recebem um diagnóstico, umas reagem de uma forma bem positiva, que vai trazer determinados frutos e consequências. Outros que reagem de uma forma negativa, vai trazer determinados frutos e consequências. Então, como é que eu reajo aos meus problemas? Eu estou seguindo esse Evangelho do Cristo minha atitude está sendo guiada por esse Evangelho do Cristo? E para exemplificar essa atitude, eu trouxe 2 exemplos que nós encontramos também na Bíblia. Exemplos de pessoas que reagiram de forma completamente diferente a situações adversas. E esses exemplos ilustram para nós claramente como é importante que nossa atitude seja guiada à luz de Deus. A primeira pessoa, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo de Saul. Eu não sei se os amigos já ouviram falar de Saul, mas Saul é uma pessoa muito importante na Bíblia. Saul foi o primeiro rei do povo hebreu. E por que o povo hebreu é importante para nós? Porque Jesus escolheu nascer hebreu, né? Jesus podia ter nascido dentro do Império Romano. Jesus podia ter nascido na Grécia, onde estavam os intelectuais. Seria até, a olhos humanos, muito mais fácil. Mas Jesus optou em nascer dentro do povo hebreu. E quem foi Saul? Aconteceu que quando o povo hebreu saiu do Egito em direção à Terra Santa, durante esse período eles eram liderados por Moisés. Moisés veio a falecer. Posteriormente, Josué assumiu o comando do povo hebreu. Josué chega na Terra Santa, vence a batalha, uma batalha muito conhecida na Bíblia, que quem lê um pouquinho do Velho Testamento vai conhecer, que é a Batalha de Jericó, né? E durante esse período, a partir de que Josué chega com o povo hebreu até a dita Terra Santa, o povo hebreu não teve um rei. Eles tinham anseio de ter um rei, mas eles não tiveram um rei. E eles foram governados, o povo hebreu foi governado 300 anos por juízes. E esses juízes, até que você vê na Bíblia, tem o livro dos juízes. Então, esses juízes, eles tinham normas, tinham leis que eles governavam as comunidades hebraicas independentemente. Né? E o profeta Samuel foi o último desses juízes. E foi determinado a Samuel que ele, como era o anseio do povo, até Samuel não queria ainda, mas que o povo hebreu precisava de um rei. E até que foi escolhido
Samuel fez toda uma escolha lá, é detalhado como é que Samuel escolhe, e até que se chega a pessoa de Saul. Né? Saul, que era da tribo de Benjamim. Existiam 12 tribos de Israel, Saul era da tribo de Benjamim, a tribo menor que tinha. Mas Saul foi escolhido para ser o rei do povo hebreu, e Saul se tornou o rei do povo hebreu. Saul reinou 40 anos no povo hebreu. Enquanto, no período que Saul esteve sob a lei de Deus, sob a obediência de Deus, o reino foi próspero. Saul conquistou várias coisas com o povo hebreu. Mas em determinado momento, aí começou a entrar vaidade, começou a entrar orgulho, começou a entrar infidelidade a Deus, começou a entrar rebeldia, começou a entrar a ganância, inveja, o ódio. E aí Saul começa a se desvirtuar. E à medida que Saul começa a se desvirtuar, Saul começa a fraquejar. Saul, que era um homem forte, que na fé que ele tinha em Deus vencia todas as tribulações da vida, Saul começa, infelizmente, a fraquejar. Não à toa, a questão 759 do Livro dos Espíritos dizem que o orgulho e a vaidade são as chagas da humanidade. Por todos esses problemas que envolveram Saul, Saul começa a fraquejar e começa a duvidar de Deus e começa a se tornar infiel. E aí Saul começa as batalhas não se sair tão bem, né? Chega um ponto que Saul começa a ter uma influência, até a própria Bíblia fala de uma influência negativa espiritual. Ele se desespera e até que chega um ponto crucial. Chega um ponto crucial que iria ter uma grande batalha com os filisteus, e Saul, a mercê de perder aquela batalha, ele sabia que ia perder, sabia que ia ser humilhado, movido pelo seu orgulho, movido pela sua loucura mental naquele momento, seu desequilíbrio mental, e Saul comete suicídio. E na Bíblia nós temos 6 casos de suicídio. E todos os casos de suicídio da Bíblia, as pessoas estão afastadas do foco, que é Deus. Foi o que aconteceu com Saul. A importância da atitude. A atitude negativa de Saul diante das adversidades. A atitude negativa de Saul de duvidar do poder de Deus diante das provas, diante das doenças, diante de tudo que afligia. Saul perdeu a fé, Saul se desesperou. E para completar, a vaidade e o orgulho, o medo de ser humilhado e derrotado, fez com que Saul se desesperasse de forma total e optasse pelo suicídio. Então, meus irmãos, a mensagem que eu quero deixar para todos vocês: 2019, a nossa atitude perante tudo que vier é fundamental. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós que somos cristãos espíritas, nós temos a benesse dessa doutrina maravilhosa. Nós temos um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que trata e explica a toda a natureza das nossas aflições. Nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos afligir. Nós temos que entender, como diz lá no capítulo 2 do Gênesis, que nós temos um Deus providente, um Deus generoso, um Deus que cuida de tudo. Então, em 2019, nos cerquemos dessa certeza. Busquemos essa certeza que não estamos só, que Deus está conosco. Porque a partir do momento que o homem consegue captar essa essência, as provas virão, os sofrimentos virão. Nós não vamos deixar de passar por sofrimentos, mas a nossa atitude será diferente e, consequentemente, os danos causados, o que seria danoso por esses eventos, serão bem menores. Eu queria partilhar com os amigos aqui a questão 933 do Livro dos Espíritos, né? Que é perguntado aos espíritos: assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Bem, aí aqui eu coloquei a parte central das respostas.
da resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. E aqui eu abro um parêntese. Nós vivemos numa sociedade totalmente materialista. Uma sociedade que nos impele, que alimenta em nós uma ganância, uma diferenciação das pessoas pelo que elas possuem materialmente. E nós temos que estar atentos para que a gente não entre nessa dança. Porque senão daqui a gente vai estar deprimido porque o colega tem um carro tal que eu queria ter e o outro tem um carro tal que eu não queria ter. O colega tem um apartamento tal que eu queria ter, outro tem um apartamento tal que eu não queria ter. Um mora assim, faz assado, um veste isso, um veste aquilo. Mas nós temos que entender, e nós principalmente cristãos espíritas, que temos essa riqueza, porque a literatura espírita é uma riqueza, a codificação é uma riqueza, é uma instrução infinita. Então nós temos esse bastião do nosso lado. Então nós não podemos nos envolver nessa corrida frenética do materialismo. A gente nem agradece o que nós temos, já de olho no que o outro tem. Nós somos impelidos a ser invejosos, né? A desejar o bem alheio, né? A desejar a vida do outro. Como é que vamos ser gratos com Deus se a gente não agradece nem o que a gente tem e já está querendo? Pessoas que trabalham de domingo a domingo e domingo a domingo só para ter, e aí terceirizam a educação dos filhos, entregam os filhos na escola como se a responsabilidade da educação dos filhos fosse a escola. A família perde o seu valor, né? Os filhos se isolam numa cobrança estupenda, me permita a palavra, estúpida, para estudar, para que consiga os bens materiais, para que consiga isso, para que consiga aquilo, e essa corrida material está nos afastando de Deus, está afastando das coisas de valor real, né? Então nós não podemos nos deixar envolver por isso. Essas atitudes vão gerar chagas tremendas em nós, e nós precisaremos de 3, 4 encarnações mais à frente para poder reparar esses danos que nós estamos causando em nós agora. Tantas pessoas que tanto têm materialmente e de repente você fica surpreso, cometem atitudes desesperadas. Mas nós que temos essa ciência, essa consciência do Evangelho do Cristo, nós que temos essa consciência das maravilhas que Deus pode fazer, dos verdadeiros valores, os valores estão totalmente invertidos e a gente correndo atrás dele. Hoje nós não somos mais tão guiados pela televisão, porque a televisão de certa forma perdeu a força, mas as redes sociais estão arruinando nossas vidas. Tudo é perfeito na rede social, e a gente se inspira naquilo ali, quer atingir aquilo ali, numa ganância insaciável, e vai provocando uma angústia correspondente ao mesmo tamanho da ganância, né? Então, isso causa nossos bens, isso sim vai causar nossos bens, nossos males espirituais, nossos males da alma, nossos males do espírito, não é? E continuando aqui, ele conclui que de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Quer dizer, corroborando o que eu disse, eu falei antecipadamente o que ele já dizia aqui. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Caso se coloque fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, essas coisas parecerão mesquinhas, essas vicissitudes da humanidade. Como são as tristezas da criança, que aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua infelicidade suprema. Realmente, nós parecemos criança, às vezes. A criança, quando perde um brinquedo, uma coisa, parece que o mundo acabou para ele. Então, a gente, nós estamos no mesmo caminho. Então, essa atitude que Saul teve, de apego ao seu trono, de ganância,
de vaidade, de apego às coisas materiais, de inveja tremenda que ele sentia de Davi, dessa falta de confiança em Deus diante das adversidades. Aquela vitória naquela batalha que antes dele se suicidasse, se tornou impossível para ele. Ele se desesperou, ele deixou de crer. Se ele desde o começo, se ele tivesse mantido, caso Saul tivesse mantido, e quem sou eu para condenar Saul? Eu estou dizendo um exemplo para ilustrar para a gente. Caso Saul tivesse mantido aquela confiança que o levou ao trono e que o levou a prosperar muito tempo no reino de Israel, ele não teria optado pelo suicídio. Se Deus tivesse reservado para ele aquela morte na batalha, ele teria abraçado aquela morte na batalha. E não cometer suicídio para que não fosse humilhado pelos inimigos. Essa atitude de Saul que nós devemos compreender. E entender que o sofrimento faz parte do caminho. Né? Porque, veja bem, as aflições, muitas das aflições, a gente traz aflição das outras vidas também, muitos problemas, mas eu acho que a maioria a gente cria por aqui mesmo. Ou a gente deixa ser criado em nós por influência de terceiros. As aflições fazem parte do caminho. Não dá para ser cristão. Você começa, quando você opta por ser cristão, já vai lhe promover alguns sofrimentos, porque a perseguição virá. Ou você acha que combina com esse mundo, esse negócio de você me dá um tapa, eu lhe dou o outro lado da face. Venha ser o primeiro no meu lugar. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Isso combina com a nossa sociedade? Isso não combina. Então, a partir do momento que você opta por Jesus Cristo, você opta pelo Evangelho, já vai começar as adversidades por aí. Fora que as aflições que a gente passa por estar na matéria, no corpo, as doenças, a tristeza que às vezes nos aflige, quando nos parecemos impossibilitados de resolver determinadas situações, e isso tudo nos oprime, gera em nós uma força. Mas aí vem o que eu quero falar. Qual a nossa atitude? Não é? Nossa atitude tem que ser de seguidores de Cristo. Né? Nossa atitude tem que ser de pessoas apaixonadas pelo Cristo. Porque eu não quero admitir para mim, eu vim todo final de semana na reunião fazer estudo mediúnico, eu estudar a doutrina espírita e eu estar a mesma pessoa e sendo oprimido da mesma forma pelos mesmos problemas durante 5, 10, 15, 20 anos. Eu não posso admitir isso na minha vida, porque o Evangelho de Cristo ele é transformador. O Evangelho de Cristo ele é reativo. E essa atitude que a gente tem que buscar em Cristo. Né? O apóstolo Paulo, quanto mais perseguido ele ia, mais ele evangelizava. Todos os apóstolos. Né? Chico Xavier, tanto foi perseguido Chico Xavier. Se Chico Xavier não tivesse uma intimidade com Cristo, vocês acham que ele teria reagido da forma que ele reagiu a tantas as adversidades que foram impostas a ele? Não é? Então, eu queria também ler um pouquinho, porque nossa palestra espírita a gente tem que porque para deliciar, para tornar melhor, eu queria citar um pouquinho do capítulo 5, que é esse capítulo 5, que eu acho que o ideal é que nós lêssemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o capítulo 5, ele é fantástico para nos instruir a viver as adversidades. E ele fala que, veja que interessante, entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das imperfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois Deus é justo. Então, meu irmão, uma ciência que a gente tem que ter, se a gente está passando, faz parte da justiça de Deus. Ou acerto que nós temos de outras existências, ou consequências do que nós estamos plantando nessa vida. Ou a gente acredita que Deus é perfeitamente perfeito e bom, ou a gente não acredita. Ou a gente acredita, se Deus é bom, justo, soberano, maravilhoso, onipotente, onisciente, Ele vai me fazer sofrer por fazer sofrer? Ele vai me fazer passar por dores tremendas, coisas que até
Nosso próprio entendimento às vezes não consegue. Mas, rapaz, a gente tem acontece situação de a gente diz, mas, rapaz, isso é inaceitável, eu não entendo. Esse camarada tão bom passar por isso, não é? Não sei se vocês já se depararam com uma situação como essa. Esse menino tão jovem e doente, não é? Meu Deus, até nós mesmos, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu pego a minha ficha corrida, eu não fiz tanta coisa assim para eu estar passando por isso, não. Mas isso é a justiça amorosa de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai nos tornar pessoas, isso vai nos tornar melhores. Isso vai levar a nossa alma, isso vai nos levar para um patamar melhor. Então, essa compreensão da justiça de Deus não vai dizer que é fácil a gente passar pela adversidade, mas ela vai nos guiar, nos consolar, né? Nos fazer compreender tudo o que passamos. E até que a gente não compreenda a situação em si, mas a gente compreenda a natureza dessas provações, dessas adversidades, desses momentos difíceis que passamos na vida. E esse capítulo em si, ele nos liga diretamente a uma consciência, a uma capacitação de enfrentamento das adversidades. Se a gente até o final de 2018 a gente conseguisse ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre ele, nosso 2019 seria bem melhor. Isso eu digo porque não tem como. A palavra, as coisas de Deus é como chuva, ela não passa sem deixar nenhuma consequência. Então, sobre o desespero, como escreveu Paulo aos Romanos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe o que é isso? Alegrar na esperança, paciente na tribulação e perseverar na oração. Isso é atitude de cristão, que a gente precisa ter, que eu preciso ter. Porque antes de tudo, isso aqui é tudo para mim. É a atitude que eu preciso ter, transformadora na minha vida. Usei esse livre-arbítrio. Basta a gente olhar a imensidão de coisas que Deus já fez na vida de outras pessoas, que sirva de exemplo, que sirva de inspiração para nós. Essa é a atitude vencedora. Essa é a atitude. Eu não estou falando de atitude vencedora que os palestrantes motivacionais, que esse pessoal que vende por aí, não. Estou falando de atitude vencedora baseada no Evangelho, baseada na doutrina do Cristo. Então, a atitude de Saul foi danosa. Nos afastemos dessa atitude. Infelizmente, na nossa sociedade, nós vemos tantos jovens recorrer ao suicídio, recorrer à droga, se esconder na droga, se refugiar na droga, enquanto, como diz o próprio Salmo 90, o Senhor é o verdadeiro refúgio. Cito mais uma vez o capítulo 2 da Gênesis, a providência divina, maravilhoso, nos dá segurança. Vamos buscar refúgio no verdadeiro refúgio, no Senhor Deus, na imitação do Cristo, uma atitude proativa para o bem, em ajudar o próximo, porque o Evangelho de Jesus, qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, indiscutivelmente, o Evangelho de Cristo passa pelo outro, tem uma atitude caridosa, proativa, não só de bens materiais, mas uma atitude de ouvir, de respeitar, de dar crédito à palavra do outro. Essas atitudes, diferentes da de Saul, que eu não estou condenando Saul, eu estou citando um discípulo mais uma vez, diferente das atitudes de Saul, nos levarão a um patamar diferente. E eu quero citar também um exemplo, eu falei muito do exemplo de quem vacilou, vamos dizer assim, que foi Saul. Mas eu quero também falar num exemplo totalmente diferente, que foi outro exemplo que está lá no Antigo Testamento, que é Jó. Vejam a diferença da atitude. Lembrem, gravem aí, atitude de Saul, lado esquerdo, agora lado direito. Atitude de Jó. Jó era um homem riquíssimo,
Jó, segundo cita a Bíblia, o livro de Jó, ele tinha milhares de cabeças de gado, milhares de cabeças de camelo, tinha milhares de jumentos, tinha, dizem assim, quase incontáveis servos. Ele era um homem riquíssimo, tinha 10 filhos, uma família próspera, todos bem financeiramente, e Jó era um homem fiel e temente a Deus. E a narrativa fala de que lá naquela, uma coisa assim bem alegórica para explicar bastante, fala que Jó foi submetido a algumas provas. E de repente Jó roubaram o gado de Jó, os milhares de cabeças, mataram os funcionários, depois já roubaram os camelos de Jó e mataram os funcionários, depois já roubaram as jumentinhas de Jó e mataram os funcionários, depois veio um mal natural, parece-me que um furacão, e matou de uma vez só todos os filhos de Jó, os 10, né? E Jó tinha tudo para se desesperar, tinha tudo para se revoltar com Deus. Jó perdeu tudo que ele tinha materialmente, absolutamente tudo, e principalmente os seus filhos, né? Que são nossos maiores tesouros. Quem é pai e mãe sabe. Jó perdeu 10 de uma vez só. Mas aí, qual foi a atitude de Jó? Jó, nessa primeira situação, Jó prostrou-se diante de Deus e disse fez uma prece que eu acho belíssima, que ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim se sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, veja a diferença da atitude de Jó. A consciência que o poder divino está acima de tudo. Não, esse cara era muito radical, tal. Tudo bem, mas ele tinha uma consciência, essa que nós temos que buscar, de que Deus está acima de tudo que está aqui. Nós não podemos nunca imaginar que nosso mundo, nossa vida é só isso aqui, que termina aqui, e nós ainda mais, porque Jó nem conhecia a doutrina espírita, nada, não tinha codificação, não tinha nada, e nós temos. E Jó acreditou numa vida maior, Jó acreditou num poder maior, e nós sabemos que é muito mais do que está aqui. Nós sabemos que nossos filhos, na verdade, não são nossos. Nossos pais estão nossos pais. Nós sabemos nada aqui, que tudo aqui é passageiro. Nós absolutamente sabemos. E nós estudando, nós temos comprovação de que é isso mesmo. Então Jó não sabia de tudo isso e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Nesse corpo aqui que eu uso hoje, e que se chama ídolo, eu vou levar para algum lugar. Então, na verdade, nós não temos nada. Nós não temos nada de material, mas ao mesmo tempo, nós temos tudo. Nós temos a riqueza de saber que tudo prosseguirá, que o bem maior, que nossa pátria não é essa, nossa pátria é verdadeira, né? Então, a atitude de Jó foi magnífica. Essa atitude é educadora, essa atitude que serve de inspiração para nós. E às vezes a gente, eu apertei financeiramente, tive que trocar de carro, eu tinha um carro de tanto e agora tenho um carro de tanto. E já começa a murmurar, e já começa a perder a fé, não é? Como se os bens materiais fossem... Mães, umas semanas atrás, uma amiga, ela desesperada porque o filho dela saiu daqui de Campina Grande, arrumou um emprego e tal, e foi para fora de Campina. E ela desesperada. Porque é meu filho, realmente. Mas aquela alma, aquele espírito precisa viver aquela liberdade, ou não? Então, essa doutrina espírita que nós temos acesso e que Jó não tinha, ela tem que dar um novo sentido e uma nova dimensão a tudo na nossa vida. Uma nova visão a tudo. A doutrina espírita, ela dá uma visão mais que tridimensional a tudo. A gente, quando não conhece a doutrina espírita, a gente vê assim, como vê uma foto, né? A doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de ver, sei lá, em quantas dimensões. Eu não sei nem explicar quantas dimensões ela nos dá. Então, a nossa atitude tem que ser diferente. Nossa atitude tem que ser parecida com a de Jó. Que não foi só isso não, viu? Jó não perdeu só
os bens materiais, só não, Jó não perdeu os bens materiais e os filhos. A esposa sobreviveu. Ele teve mais, Jó sofreu mais. Jó foi acometido de uma doença terrível para aquela época que se chamava lepra. E lá na palavra cita que tinha chagas no corpo dele, da planta do pé até a base do cabelo. Então, além de toda aquela perda materiais, a doença, o enfraquecimento do corpo. E naquele diálogo lá, era uma provação que Jó estava passando. E Jó adoeceu, perdeu tudo e ficou tremendamente doente. Ficou aos farrapos. Tanto que as crianças, diz a palavra, tinham até medo de chegar perto dele. E aí a gente imagina, realmente Jó, dessa vez, vai se entregar, vai entregar os pontos. Mas aí, a atitude positiva, mais uma vez. A mulher de Jó questiona ele: tu ainda estás firme na tua piedade? Ele responde: falas como uma mulher insensata. Se recebemos os bens da mão de Deus, por que não receberemos também os males? Não, eu acho que Jó, ele leu a codificação, não tem como. Se recebemos os bens da mão de Deus, como não recebemos também os males? Aquela confiança firme que tudo vem de Deus, que mesmo nas adversidades não se desesperou, diferentemente de Saul. Jó só deu graças, Jó compreendeu, Jó aceitou e permaneceu fiel a Deus. Tanto que ele diz lá na frente: ainda que Deus me matasse, eu confiaria sempre nele. Eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia ressurgirei da terra. Serei novamente revestido. No meu corpo e na minha carne verei o meu Deus. Sim, eu mesmo verei os meus olhos e hão de contemplá-los. Esta esperança repousa no meu coração. Então Jó, mesmo naquela visão limitada, ele tinha a noção que tudo isso ia passar e que ele ia voltar para Deus. Então, meus irmãos, era isso que eu queria deixar para vocês. Primeiramente, vamos avaliar 2018, vamos fazer aquela avaliação do bom combate, ver aonde a gente foi, onde a gente podia ter ido mais, onde a gente não foi, né? E em 2019, que está aí na porta, nós temos uma atitude de cristãos. Fugir das atitudes de Saul. Gravem isso. Quando surgir uma adversidade, lembrem, eu não vou agir como Saul. Eu vou agir como Jó, que venceu, porque a vitória é certa. E para concluir, eu vou concluir do começo. Porque Paulo, quando ele lá na carta de Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele faz essa avaliação. E logo posterior, no versículo seguinte, no versículo 8, ele diz: desde agora, olha só que maravilhoso, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então está reservado para todos nós. Está reservado para todos nós, o destino de todos nós é a verdadeira pátria espiritual. De vez em quando vindo, melhorando, mas sempre voltando melhor. Essa é a nossa batalha para 2019. Esse é o compromisso, esse é o uso que nós desejamos, que eu desejo que cada um de vocês dê a vosso livre-arbítrio. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos mostre a sua face e que o Senhor vos conceda a sua paz.